El día de mañana todo el mundo verá las imágenes de la ceremonia inaugural de las Olimpiadas que se van a desarrollar en la ciudad de Río de Janeiro. Pero detrás del glamour que intenten presentar los medios de comunicación está la verdadera Río, la que los medios mayoritariamente no van a dar cuenta. Estuvimos conversando con Carolina Cacau, candidata a concejal, vereadora, le dicen allá, en Río de Janeiro por el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores en las listas del PSOL y con la población. Cualquiera que circula por las calles de Río escucha las quejas muy pronunciadas respecto de las Olimpiadas, las obras no concluidas, obras que han costado millones de reales, pero que no van a ir en beneficio de la población local, que viene de enfrentar huelgas muy importantes de profesores en todos los niveles, huelgas en sus universidades, también de los estudiantes con los cuales incluso estuvimos conversando y haciendo una charla en estos días. Va el informe especial para La Izquierda Diario TV. Este 5 de agosto comenzarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, mientras los escándalos no cesan y la crisis económica es difícil de ocultar. Casi 3 meses después de la votación que suspendiera de la presidencia de Brasil a Dilma Rousseff, los casos de corrupción siguen saliendo a la luz, aunque ahora ocultados por los medios de comunicación. Incluso el presidente interino Michel Temer, junto a la mitad de sus ministros, está sospechado por delitos de corrupción. A gente está nas vésperas das Olimpíadas, faltam 7 dias e cada dia acontece um escândalo diferente, um escândalo de corrupção, um escândalo das obras superfaturadas, do escândalo das condições precárias de trabalho, dos milhares de trabalhadores que estão envolvidos, né, na finalização das obras das Olimpíadas, escândalos por exemplo, de ter suítes preparadas dentro de hospitais públicos, enquanto a população está morrendo nas filas de hospitais, agonizando, esperando tratamento. A pesar de los intentos de los grandes medios, como la Red Globo, de instaurar un clima de fiesta, el descontento no deja de aumentar. Según un sondeo del diario Folha de Sao Paulo, un 63% de los consultados opinaba que los Juegos generarían más costos que beneficios y el 50% se opone a su realización. El rechazo ha crecido de forma sostenida desde 2013. Meu nome é Guilherme, sou estudante universitário da UERJ e trabalhador do ramo da construção civil. Hoje nós vamos apresentar um pouco dos dois tipos do Rio, o Rio real e o Rio que é mostrado na mídia internacional. Com as obras das Olimpíadas, o trabalhador e o morador do Rio de Janeiro tem sofrido um grande problema. Desde 2014, as obras vêm atrapalhando o trajeto dessas pessoas. São fechamentos de ruas, dificuldade de locomoção, é uma reforma nas linhas de ônibus, tirando as linhas de ônibus da rua, fazendo com que o trabalhador pegasse mais ônibus e fizesse mais baldeação para chegar no seu local de trabalho ou local de diversão. Nós temos visto que toda a imprensa do Rio de Janeiro e fora tem só falado de Olimpíada e que a Olimpíada vai ser o caso e que a Olimpíada é bom, isso tudo. E assim, a gente como estudante de escola pública, a gente vê todos os dias a nossa escola caindo aos pedaços. A gente tem colégios hoje em dia estaduais que não tem cozinha, colégios que têm banheiros inacabados, colégios que estão no total esquecimento. Eu acho errado, porque, porra, o bagulho aí, o hospital tá tudo falindo, caindo a porra toda e eles estão investindo só em bagulho de Olimpíada. O estado do Rio não está com uma certa estabilidade para as Olimpíadas. O hospital falindo, escolas sem professores, segurança tá precária. Se fosse pela decisão minha, não ia ter não. Bom, eu acho que é uma oportunidade boa no Brasil, mas tá meio fora do tempo, não era para ser agora. A opinião pela Olimpíada aqui no Rio de Janeiro está sendo muito importante essa Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, mas só que eles têm muitas coisas a fazer, de que tinha que pensar em muitas coisas para fazer aqui, de que fazer essa Olimpíada primeiro, porque está faltando muita coisa sobre o quê? Sobre negócio escolar, saúde. Pois é, a gente vê isso mesmo, né? Que teve um dinheiro revertido para Olimpíadas, tem empréstimo do governo para Olimpíadas, e esqueceu tudo, né? Esqueceu educação, esqueceu saúde.
muita parte aqui no Rio de Janeiro mesmo, a Petrobras está falida, então eu acho que o Rio de Janeiro dependia muito da Petrobras, não era o momento realmente para ter uma Olimpíadas aqui. E então eles tiveram que realmente não tem mais o dinheiro da Petrobras, tiveram que tirar de quem? Do trabalhador, da saúde, da educação, né? É a parte inferior que sempre paga, né? É sempre assim. Para ter coisa boa no Brasil, alguém tem que pagar, e quem paga é o pobre. Los altos costos del evento, en un momento de grave crisis económica y social en el estado de Río de Janeiro, agravan esta percepción general. La deuda estatal fue generada por el favorecimiento de los gobiernos del PMDB y ahora del Partido Progresista a las grandes empresas con millonarias exenciones fiscales. Enquanto está gastando bilhões com as Olimpíadas, a saúde e a educação estão na miséria, na calamidade. O governo foi denunciado por ter gastado bilhões com isenções fiscais para empresas que não têm nenhuma relevância no sentido de produção de emprego e tudo mais. O governo, na verdade, do Rio de Janeiro está implementando um ensaio do que o governo golpista do Temer vai fazer no país, com um projeto de lei que vai alterar a lei orçamentária para poder abrir brecha, para poder diminuir o teto de investimento na saúde e na educação, para abrir uma brecha para poder demitir servidores públicos e com isso, na verdade, vai preparando no Rio de Janeiro um cenário de ataques muito profundo aos trabalhadores e à juventude. A gente vive numa sociedade extremamente classista e esse Estado basicamente serve para servir os grandes empresários. Se a gente observar, por exemplo, né, a gente está sem reajuste há 2 anos. A gente estava com pagamento atrasado, continua com o nosso pagamento atrasado. E por outro lado a gente teve 138 bilhões de isenções fiscais para os grandes empresários desde o governo Cabral. Então a gente vê aí a quem esse Estado serve. Né? Por que não tem reajuste? Por que tem esse déficit todo em relação à saúde e educação? Porque tem um projeto. Não é essa crise, na verdade, né? É um projeto de Estado, um projeto de sociedade, que serve basicamente os patrões e os grandes empresários e para a classe trabalhadora que a gente viu. Essa negação do reajuste, né, e o aparato repressivo do Estado contra a gente. Gracias a la ley antiterrorista promovida por el gobierno de Dilma y utilizando como base la actual coyuntura internacional, marcada por sangrientos atentados, el gobierno de Temer planea monitorear a 500.000 personas, entre las que se encuentran dirigentes sindicales, integrantes de movimientos sociales y organizaciones de izquierda, con los servicios secretos estadounidenses, israelíes y franceses, entre otros. Una muy buena excusa para avanzar en la escalada represiva hacia los trabajadores, la juventud y los sectores populares en el contexto de crisis. Eu moro numa favela, no morro, no centro do Rio, próximo ao centro do Rio. No Morro do Fogueteiro. E toda a repercussão da mídia, tanto fora quanto dentro do Brasil, está colocando as Olimpíadas e toda a questão da segurança, tanto em caso dos possíveis ataques terroristas, quanto dos ataques que podem ter por causa da população mesmo do Rio, que está insatisfeita com alguns feitos que estão acontecendo nesse período. E um desses feitos, por exemplo, é a maior militarização, o aumento efetivo da polícia militar dentro das favelas, que é justamente para reprimir, e isso não se fala, porque a polícia mata pobre, preto todo dia, gente da favela, e eles estão colocando isso como se fosse uma questão de segurança, de ordem, para os estrangeiros se sentirem seguros e para que as pessoas não percebam, não vejam que tem casos não, a polícia no Rio de Janeiro comete excesso e ela mata preto e pobre todo dia, e isso precisa ser camuflado nesse período enquanto está tendo as Olimpíadas. A mesma conta que a gente pagou por causa do mega evento da Copa do Mundo, né, que foram as remoções de favelas e periferias, foi a questão dos mega investimentos, né, que foram todos absorvidos pelos grandes empresários, nada do povo, é o que a gente está vendo agora. Né? Então eu tô com muito medo, eu não sei como vai ficar, não tenho expectativas boas, eu não tenho realmente, porque eu acho que o momento é só esse agora de bonzinho, depois eu acho que vem só chuva.
Al igual que en 2014, cuando se celebró el Mundial de Fútbol, miles de personas han sido desalojadas de sus hogares para dar paso a la construcción de hoteles, centros comerciales y obras de transporte público que disfrutarán los turistas internacionales. Milhares de famílias foram removidas, nos últimos anos elas têm sido removidas das favelas, removidas de vários lugares. Aqui, do lado da UERJ, a favela do metrô Mangueira foi praticamente toda removida, com base a muita violência, inclusive com crianças, com histórico de crianças mortas nesse processo, para garantir que se criasse, desse mais espaço em torno do Maracanã, que é onde vai ter inclusive a abertura das Olimpíadas e alguns jogos das Olimpíadas, e se criasse mais comércio, se derrubasse o Museu do Índio para fazer um estacionamento. A Vila Autódromo é um outro lugar conhecido, que já tem um histórico de tentativas do Estado para remover as famílias de lá, e que tem, hoje onde está sendo construído o Parque Olímpico, e em vários outros lugares, os moradores das favelas, que são em sua maioria negros, têm sido removidos para as obras que estão acontecendo, para que essas obras que aconteceram hoje fossem garantidas. Obras que estão sendo, mais uma vez, muito superfaturadas. Só com o Maracanã o governo gastou 1,2 bilhões de reais para reformar uma coisa que já foi reformada 3 vezes nos últimos eventos, mega eventos que aconteceram. Então, e ainda assim o governo segue pedindo mais dinheiro só para as obras, para terminar o processo das obras do metrô, que vai ter uma expansão que na verdade pouco vai ajudar de fato o transporte público, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Já pediu verba mais de 14 vezes e ainda assim não está garantido que o metrô vai ser, as pessoas vão poder utilizar o metrô agora para as Olimpíadas. E outro problema bem grande que tem vindo aumentando com as Olimpíadas são as exclusividades para os turistas. Hoje nós temos alguns programas como o bilhete único custando R$28, no qual favorece o visitante que vem ao Rio de Janeiro assistir o espetáculo olímpico, do qual algumas estações são fechadas exclusivamente para esse público, atrapalhando assim a maneira de ir y vir do trabalhador. La crisis económica empuja a las calles a miles de personas que cada día se movilizan, desafiando al gobierno, a las fuerzas policiales, tomando colegios y lugares de trabajo para exigir el pago de salarios atrasados, inversión para salud, educación y rechazando los millones que recibirán empresas privadas por los negocios de los Juegos Olímpicos. La Río que no te mostraron es también la militarización creciente de la ciudad por parte del gobierno federal y del gobierno provincial y también el gobierno estadual y la Intendencia de Río de Janeiro. Todos ellos tratan de evitar que el descontento que se puede percibir en toda la población o en gran parte de la población de Río se exprese en las calles en movilizaciones. Este 5 de agosto va a haber una primer gran marcha convocada por numerosas organizaciones sindicales, políticas y estudiantiles. Y toda la cobertura respecto de lo que pasa en las Olimpiadas y las manifestaciones del descontento de la población con lo que allí está ocurriendo, seguilo por las páginas de La Izquierda Diario, www.izquierdadiario.com.